Quando o PT perder as eleições e o próximo presidente tiver que desvincular a saúde, tiver que desvincular a educação, tiver que fazer a desvinculação do salário mínimo de previdência, de BPC, o discurso do PT vai ser: olha só, foi só a gente perder a eleição que estão cortando da saúde, da educação, do aposentado, daquele que recebe BPC, foi só, tá vendo? Era isso, o plano sempre foi cortar do mais pobre. Pô, tô vendo até o Lindenberg falando isso daí. Esse vai ser o discurso, a gente precisa vacinar a população disso, de mostrar, olha, eles construíram esse colapso. Vamos falar, igual o Milei falou na Argentina, vamos falar, tá quebrado, deu merda, nós vamos precisar fazer, assim, reformas dificílimas, é um remédio amargo que precisa ser dado, sim. Ao mesmo tempo, nós vamos dar uma coisa que todo homem brasileiro sonha, toda pessoa digna sonha, nós vamos dar uma guerra no brasileiro. E o que, Renan, você tá achando do ponto de vista estrutural, do que tá acontecendo com o Brasil nessa próxima eleição de 2026? É um ponto de virada mesmo do país ou não? A gente tá vendo mais do mesmo? Vocês conseguem imaginar hoje o Brasil com 4 a 5% de taxa de juros? É inimaginável. Você só vai chegar numa taxa de juros de um país que não é nenhuma, né? Se for pegar concorrentes diretos no leste asiático, os caras também praticam taxas menores. Não tô falando dos grandes. Tá, como é que eu vou chegar nisso? Eu vou ter que fazer essas reformas que ninguém quer falar que vai fazer. Então nós vamos precisar fazer, não tem como fugir. Se quiser ter juros baixos para ter economia séria, capacidade de investimento, vai ter que fazer esse receituário. Então se você você conta a história de trás para frente, tipo, ó, esse aqui é o Brasil que eu quero. E fala, pra eu ter esse Brasil que eu quero, você vai precisar fazer isso comigo. Você vai precisar de liderança e capacidade de imaginação, que é o que esses caras não têm. O Ciro Nogueira é um grande operador de gincanas eleitorais lá, de compra de voto. Ele é muito bom. Agora ele não tem imaginação. Tanto que ele vem aqui, vai bater na porta aqui aqui na Faria Lima mesmo. E aí, qual é a agenda de Brasil que vocês precisam? E aí ele acha que ele vai sair implementando, que ele vai sair convencendo. Nunca consegue. As reformas do Brasil são sempre feitas de uma maneira meio a bomba. É tão negociado, que sempre o que a gente entrega é mitigado. A gente chegou num momento assim que a gente tá batendo na parede, o Brasil vai ter um colapso, algo vai precisar ser feito, e a gente vai escolher a intensidade desse algo. Historicamente, toda vez que a gente bate nessa parede, a gente vai fazer uma reforma que vai dar uma pedaladinha por mais uns 2, 3 anos, uns 5 anos. Por exemplo, a Previdência. A gente vai ter que fazer outra reforma previdenciária. E aí? Então, vamos fazer outra reforminha ou vamos... Né? O que a gente tá precisando fazer é isso, é tomar medidas muito duras. E o que a gente quer propor precisamos ter alguém na presidência da República, e meio que já, e o problema tem que ser na próxima, não dá pra, não, vamos ter um projeto pra daqui 10 anos. Não, alguém vai precisar fazer medidas que vão ecoar por 30, 40, 50 anos. E, cara, eu não tô vendo os caras falarem isso. Com todo respeito aos demais, gostaria de ouvir esse discurso da boca deles. Até pra gente discutir detalhe com eles. Eles não vêm. Essa questão temporal, o Gustavo Franco, quando veio aqui, ele trouxe uma perspectiva interessante. Quando a gente perguntou pra ele sobre o futuro, ele falou, olha, certamente o Real fez 30 anos, né? Sim. Certamente os próximos 30 anos vão ser melhores do que os últimos 30. Aí você fica até meio, porra, mas 30 anos é tempo pra caramba, né? Aí ele fala, não, é que veja bem, o Brasil, ele sofreu por tanto tempo com uma inflação, não é que ele teve uma inflação muito alta como outros países, mas ele teve por tanto tempo uma inflação tão alta que as consequências que isso trouxe para uma sociedade, uma geração inteira, vai demorar muito tempo também para se recuperar. Então, as pessoas criticam que o Plano Real não resolveu tudo. Lógico que não. Porque não é uma coisa que você, em um ano, resolve um problema que durou 15, 20 anos, né? Então, isso vai levar tempo. Por isso que ele acha que daqui 30 anos as coisas vão estar melhores do que nos últimos... Quando o PT perder as eleições e o próximo presidente tiver que desvincular a saúde, tiver que desvincular a educação, tiver que fazer a desvinculação do salário mínimo de previdência, de BPC... O discurso do PT vai ser: olha só, foi só a gente perder a eleição que estão cortando da saúde, da educação, do aposentado, daquele que recebe BPC, foi só, tá vendo? Era isso, o plano sempre foi cortar do mais pobre. Pô, tô vendo até o Lindenberg falando isso daí. Esse vai ser o discurso, a gente precisa vacinar a população disso, de mostrar, olha, eles construíram esse colapso. Eles agora criam um orçamento e fundos privados paralelos para executar o pé de meia, fora do orçamento, ilegalmente, até o Tribunal de Contas da União, né, entrando com ações em relação a isso. Mesma coisa pro Vale Gás. Todos os programas que são vitrine do governo, eu tava questionando o Sidônio ontem, até falei, ô Sidônio, conversa com a Haddad, que se vocês vencerem a reeleição, cara, você tá lascado para comunicar o que vocês vão ter que fazer. Tudo que você comemorou aqui, Farmácia Popular, Minha Casa Minha Vida, CAP, CNPq, Política Ambiental, vai ter 0 de orçamento para 2027. 0 de orçamento para 2027.
Então, e pior do que isso, como o Renan colocou, a despesa obrigatória vai ultrapassar 100%. É como se você tivesse lá que pagar o seu convênio de saúde, que pagar a escola dos seus filhos, que pagar a sua segurança, que pagar o seu condomínio. E essas despesas ultrapassam 100% do seu salário. Sem você contar o que você gasta com água, com luz, com telefone, porque a gente tá falando literalmente de não poder pagar conta de luz de ministério. É literalmente apagão, né? Então, esse discurso, e eu acho importante da gente colocar isso na campanha, porque se vence um presidente da república que sabe, todo mundo sabe que isso vai ter que ser feito, todo mundo, de todos os aspectos ideológicos, todos os candidatos, todos os governadores sabem que isso precisa ser feito. Alguns com mais profundidade, outros com menos, mas todo mundo sabe que precisa ser feito. E como o Renan colocou, nenhum deles vai falar na campanha. Em eles não falando na campanha, e essa sendo a primeira medida que eles vão precisar tomar, o PT tá com o discurso pronto, fácil, porque é uma medida dura, é um remédio amargo, e ele vai sair como estelionatário eleitoral. E vai ter dificuldade de aprovar porque não falou em campanha que ia precisar, porque já não utilizou o canhão midiático das eleições para fazer a defesa do programa que ele vai ter que implementar. É perfeito isso. E só para entender, muita gente fica, não, a gente vai ter um presidente pós-polarização. Tá, só pra colocar na cabeça da galera, nem Tarcísio, nem Ratinho, nem Zema tem voto de opinião. Eles estão todos aguardando o Bolsonaro dar o endosso deles. Se esse cara ganha uma eleição sem avisar o que vai precisar ser feito, aí chega lá, bom, eu tô com uma ideia aqui, eu vou desvincular do salário mínimo do BPC, que vai fazer igual o Temer, vai acontecer com o Temer, vai a popularidade ficar lá embaixo, vai ficar super refém do Centrão e você vai ter um governo fantasma, moribundo, rodando por vários anos. Porque será um governo do Centrão, e como isso é o sonho do Centrão acha que miraculosamente essas coisas vão se resolver, e você vai ter esse presidente popular, a gente pode novamente ficar naquele ciclo eterno, que a gente já enxergou e a gente tá vivendo hoje, de um possível retorno à esquerda. E aí um detalhe, haverá uma renovação na esquerda, não será um Lula, num cenário, por exemplo, para 2030, e aí será que? Qual é o novo discurso da esquerda em redes sociais? Você tem dois caminhos. Um é o caminho Erika Hilton, que é aquele discurso woke, doentio, amalucado. E o outro é o discurso, e é bizarro falar nesses termos, que é o discurso mais popular da esquerda, menos 35 anos, que é comunismo. E olha só, eu não tô falando aqui como um paranoico, nada. O discurso comunista, os influenciadores comunistas são os maiores influenciadores. Jones Manuel e companhia. Eles são muito maiores em redes do que qualquer coisa que surgiu na esquerda mais mainstream. Não há sequer termos de comparação. Não tô falando que vai vir uma revolução comunista, que o Jones Manuel será presidente em 30. Mas haverá um presidente de esquerda concorrendo à esquerda para a eleição de 2030 com grandes chances de vencer a eleição se o arranjo para 26, que todo mundo dava como certo que seria uma vitória da direita, for mal feito. Então, se a pessoa olhar e fizer vou fazer uma prospecção a longo prazo do cenário, o cenário não é legal. O cenário não é legal. Uhum. O cenário não é legal porque o campo da direita não conseguiu construir uma agenda completa que justifique as vitórias e os sacrifícios necessários. Porque a ideia de direita, como ela é muito baseada em algoritmo de rede social, ela é só baseada assim, medo do inimigo e estímulos e vitórias simbólicas meio tolas. Então, o nosso campo é tão retardado, desculpa, eu me incluo nesse campo, que assim, a gente tá comemorando, não, que bom, anistiar a galera do dia, foi a grande vitória da oposição. Que vitória é essa? Primeiro que não vai ter vitória, o Paulinho da Força é o relator. Segundo que, é isso que importa? Na fila do pão, é isso que tá importando pra gente? Essa direita não conseguiu passar nada de agenda de combate à criminalidade. Você tem, assim, teve o ciclista que morreu aqui perto, teve gente morrendo ao redor do Brasil, todo mundo tá vendo. Isso chegou nas vidas de todo mundo, inclusive da classe média alta. E as pessoas... Cara, tá, o que o meu político tá fazendo? Absolutamente nada. Os dois projetos de segurança pública que passaram, né, e a gente tem, sei lá, uns 40, 50 deputados federais que tem patente, capitão, coronel... Passou, mas no jogador de videogame passou os projetos, que é real. Foi o Kim que segura uma arma lá nos videogames. Ele que passou uma agenda de recrudescimento de lei penal. Nem no videogame segurou arma porque não joga FPS. Então, na prática, o que é bizarro, assim, tem uma direita muito acomodada em apenas agradar o próprio público, é uma direita de algoritmo, e do outro lado você tem um centrão que acredita nas velhas fórmulas de acomodação. Isto não funcionou. Isso não funcionou com o Bolsonaro, que era popular. Isso não funcionou com o Temer. A outra experiência que as pessoas vão poder puxar de um presidente que não era petista vai lá pra parar no FHC, que era outro mundo. Então, o que a gente tem de novo? Esse é o que a gente tá propondo. A gente tá propondo, assim,
Vamos falar, igual o Milei falou na Argentina, vamos falar, tá quebrado, deu merda, nós vamos precisar fazer, assim, reformas dificílimas, é um remédio amargo que precisa ser dado, sim. Ao mesmo tempo, nós vamos dar uma coisa que todo homem brasileiro sonha, toda pessoa digna sonha, nós vamos dar uma guerra para um brasileiro. Um significado existencial para ser brasileiro.